diferente. Então, qual vai ser a dinâmica hoje? Como o call é pequeno, vai ser mais um bate-papo, então vocês podem, se bem que eu acho que vai ser tão rápido, eu vou passar bem rápido essa palestra, porque eu já tenho ela gravada, já tem no YouTube, já está distribuído, então depois eu passo o link, vocês podem assistir com mais calma. Porque a intenção é a gente partir logo para falar de ferramentas visuais também, e depois das 7, quando terminar, a gente pode bater um papo mais entrando mesmo nos sites, entrar em outros temas. Bom, então, só recapitulando aqui, eu tenho me colocado como NetWeaver, acredito que quase ninguém ouviu falar dessa palavra, mas ela é alguém que tece redes de pessoas e promove redes de contatos e colaboração. Então, parece um networking. A diferença é que o NetWeaver é alguém que não pensa no interesse de negócios em primeiro lugar. Eu penso primeiro em ajudar o Danilo, ou ajudar o Marcos. Eu falo, pô Marcos, tem um curso legal, acho que é legal você participar. Quer dizer, eu não estou pensando necessariamente no que eu vou ganhar com isso. Então é um conceito bem interessante, porque tem como base a reciprocidade. Eu ajudo alguém, essa pessoa vai ajudar e de alguma forma você vai ganhar no final do estudo. Tem uma curiosidade, eu sou um japonês baiano, que em breve eu estou sentindo um chamado de volta. Eu acho que nos próximos anos aí está na hora de voltar para Salvador. E aí, como eu tinha falado da Academia Confid, só para recapitular, eu tenho 4 pilares, são 4 pilares de conhecimento. Vida digital, porque hoje em dia você não consegue mais viver sem tecnologia. Apresentações, que é o tema de hoje, mas a gente também tem o pilar autoconhecimento, que a gente comentou agora, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, né? Como é que eu vou definir o que eu quero fazer, né? E educação, que é um tema que me atrai muito também. E a SBAP, que é o motivo da gente estar aqui hoje, e o IP social. Mas vamos lá, porque o tempo é super curto, então vou passar bem rápido, eu não vou comentar muito cada livro. Vou falar livros que valem a pena conhecer. Super Apresentações é um livro muito bacana, que fala sobre roteiro e a parte visual é muito bacana do livro. Esse, se vocês forem comprar para aprender apresentações, recomendo esse. Esse tem traduzido, é o Slideology, tem a tradução em português. A Nancy Duarte, ela fez a apresentação, nada mais, nada menos, do Al Gore, que é aquela apresentação do filme Uma Verdade Inconveniente. Na verdade é um documentário, mas o documentário, se vocês olharem, é a apresentação. Uma super apresentação sobre aquecimento global, os problemas, e quem fez foi a empresa dela. Então, se vocês pesquisarem Nancy Duarte no Google, no YouTube, vocês vão ver vários vídeos, é muito bacana o trabalho dela. Para mim é um livro mais completo. Obrigado pela informação que você não me deu do Norman Kestenbaum, que foi a pessoa que me fez entrar nesse mundo de apresentações em 2004. Nossa, faz mais de 10 anos, né? Pôr no currículo isso. Passa rápido. Pôr no currículo, mais de 10 anos. Depois dele, eu nunca mais usei bullet point em slides de PowerPoint. Porque ele me convenceu que o bullet point é a preguiça do apresentador de ter feito algo melhor para quem está assistindo. E é verdade, né? Você não teve tempo de caprichar, você põe lá os bullet points e isso prejudica a comunicação. Ele me convenceu disso. E ele também convence do seguinte, que uma apresentação não precisa ter 30 slides. Às vezes com 5 slides você consegue passar a mesma informação com mais eficiência. Então por isso que eu sou muito fã dele, de conseguir ser conciso. Esse é outro que eu sou fã, esse livro. Para palestrante é obrigatória a leitura. Para palestrante tem que comprar, porque ele realmente é o cara das apresentações. E, Olivier, tudo bem? Fica à vontade. O Steve Jobs, as apresentações dele são um equilíbrio perfeito entre apresentador e apresentação, e roteiro. E o Presentation Zen também é um livro, que também tem um blog com o mesmo nome, Presentation Zen. O Gary Reynolds também tem muitos vídeos no YouTube, mas o que eu acho bacana é que ele sintetiza nesse livro vários autores. Ele cita Steve Jobs, ele cita Nancy Duarte, então ele é um livro bem fininho, bem interessante. Mas eu gosto de citar a parte da simplicidade, porque no final de tudo, uma tela ela tem que ser o mais limpa possível.
e a gente pode pôr a mão na consciência das vezes que a gente pôs uma tela com um monte de informação, fingiu que as pessoas estavam vendo, entendendo, e as pessoas fingiam que estavam entendendo. Outro dia eu fui numa apresentação do Alibaba, que é uma das maiores empresas do mundo, e uma apresentação oficial deles no Brasil, primeiro evento oficial. E aí teve uma hora que ele abriu uma tela assim com todas as marcas do Alibaba, há mais de 15, acho. Mas vocês imaginam se a gente conseguia ler? Não dava para ler. Aí você percebe assim como as pessoas, mesmo as grandes, às vezes chegam no evento e cometem um erro básico, que é a apresentação. E vocês já viram isso, né? De alguém põe um slide e você não lê, não consegue ler o que ele está apresentando. Por isso que o Prezi é uma maravilha, porque você vai dando zoom no que você precisa. E as boas práticas de uma apresentação. Então eu tenho que correr porque eu quero fazer de ferramentas visuais, né? Então, primeiro, planejamento. Eu acho que pegar um papel e você planejar é interessante. Eu costumo falar, pega um papel A3 e faz sua apresentação, sua palestra, primeiro no A3. E pega Faber-Castell. Por que Faber-Castell? Porque ela lembra a infância, né? Então, o fato de você pegar lápis colorido e montar e rabiscar, isso te dá liberdade de criação. E aí depois você elimina o que não é necessário. Por isso que eu gosto muito dessa frase, porque a gente tem o hábito de sentar no PowerPoint e fica meia hora no primeiro slide. O Olivier fica, né? Que vinho que eu vou colocar aqui, né? Depois o Olivier vai se apresentar um expert em vinhos, né? Então, na verdade, a gente tem que primeiro colocar e depois a gente vai juntando os elementos. E o Steve Jobs gostava muito de pensar uma apresentação como uma peça de 3 atos. Primeiro, criar uma boa história, encontrar algo que você ama, ou seja, se você não fala do que você gosta, eu costumo falar, então o que é que você está fazendo apresentando, né? Planejar antes de ir para o computador. Tem 2 ferramentas, uma que eu gosto muito, eu uso muito, são mapas mentais, por isso que eu falei, pega o papel, monta, começa a montar um mapa mental, e aí você já tem a sua palestra, a sua aula, a sua reunião. Eu costumo falar no caso de empresas, que isso deveria ser uma ferramenta obrigatória em reunião, principalmente para os chefes, né? Porque o chefe passa aquele briefing todo torto, e se você sentar meia hora para fazer um mapa mental do que a pessoa quer, você sai com a ideia pronta. E eu gosto muito desse conceito, The Back of the Napkin, que é o guardanapo. Nesse livro, o autor fala que o guardanapo, tem uma frase famosa dele, que é o guardanapo talvez tenha tido mais importância para o mundo dos negócios do que o PowerPoint. Porque ele quis dizer que muitas das melhores ideias nascem de um papel que você coloca as ideias. Então, por isso que outra coisa que eu recomendo é vocês terem um caderninho tipo Moleskine. Aí pintou a ideia, você anota. Aliás, esse curso, por incrível que pareça, nasceu de um caderno de Moleskine. Porque o único lugar que eu desligo o notebook e tudo é aonde? No avião. Na cama também. Mas no avião você desliga. Então eu comecei a criar o hábito de fazer mapa mental no avião, no Moleskine, e eu pensei, por que eu não crio um curso de apresentações? E nasceu de um mapa mental que eu fiz no avião. E encontrar um vilão. Essa é a parte boa. Toda vez que você faz qualquer coisa, quase qualquer apresentação, eu poderia dizer que você precisa ter um vilão. Mesmo o Olivier, que é um expert em vinhos aqui, você está falando de vinhos, mas no fundo as pessoas estão pensando, mas por que eu vou numa degustação de vinhos? A pessoa pensa, né? Por que eu vou gastar o meu dinheiro, meu tempo, investir nisso? De alguma forma, quando você tem um vilão por trás, a coisa pode ser interessante. Às vezes tira uma dúvida, né? É mito essa história de vinho para coração e tal, ou é verdade? É bom. É bom, né? Bom. É bom? Então, de qualquer jeito, o que é interessante? Quando eu digo vilão, é isso. Quando você começa a pontuar nas histórias que você conta, você escolhe, olha, eu vou colocar que o vinho é algo bom para a saúde, ou você quer colocar o lado social. De repente você está numa plateia, o lado social é muito importante. Então de repente você coloca
qual que é o vilão? O vilão é a pessoa ter uma socialização. O vilão é a questão da saúde. Então, se você não deixa muito claro, a pessoa fica sem saber quem é o vilão da história. E no caso de palestrantes tem um problema muito sério. As pessoas começam a torcer contra o palestrante. Qualquer coisa engraçada que aconteça, as pessoas vão... Então, esse do vilão é muito importante. Aqui eu não vou passar esse vídeo inteiro, porque vai demorar. Mas esse daqui é o vídeo da apresentação do iPhone. Então eu vou... Como hoje a gente tem pouco tempo, eu prefiro dar um pulo aqui e mostrar o final da história. Quem já assistiu essa palestra do Steve Jobs? Quem já assistiu essa palestra? Eu só queria mostrar o vilão aqui para exemplificar. Aqui. Eu pulei e já mostrei o fim da história. Qual é? Ele faz toda uma defesa para depois, e aqui ele nem mostrou o iPhone. A última coisa que ele mostra nessa apresentação é o iPhone. A última coisa não. Mas o que ele mostra nessa hora? Ele mostra que tem uma coisa estranha nos smartphones, chama-se teclado. Mas até aquele momento não era um vilão. Lembra? Eu tinha um BlackBerry. Alguém já teve BlackBerry? Você gostava? Eu achava bom aquela desgraça. Olha que interessante. Tem muita gente que usa BlackBerry até hoje e ainda gosta. Não sei como hoje gosta. É triste, né? Mas o que é interessante? Muitas vezes o vilão não está definido. Não é muito claro. Mas ele deixou muito claro. O vilão é o teclado. Depois disso, ele já vendeu o iPhone. Porque as pessoas nunca tinham imaginado que poderia ter um aparelho que o teclado fosse digital. Então olha que interessante. Você fala de finanças, qual é o vilão? O vilão às vezes fala, o vilão é a pessoa que não sabe economizar, não tem controle. De repente você pode ser mais criativo e descobrir alguma outra coisa que não seja o óbvio. O mesmo vale para o vinhos, né? O mesmo vale no mundo corporativo. Às vezes o seu gestor tem alguma outra coisa que está pegando e que você fala, opa, peraí, eu sei que isso aqui é o que convence. E aí quando você mostra isso aqui, pô, ele já vendeu o iPhone. O resto foi, se ele tivesse mostrado isso aqui primeiro e tentado vender, olha, peraí que eu vou explicar que é uma tela touch. Acabou, o cara não vendia. Então vilão é uma das partes principais de uma boa apresentação, e refinar, ensaiar. É treinar. Quem não tem tarima, quem ainda não... aquela reunião é importante. Então, chama os amigos, os colegas de trabalho e faz antes. Não faz junto com a diretoria, o pessoal que vem de fora, o alemão. A gente já fez isso, né? Reunião que você não se preparou, chegou na hora e na hora que foi fluindo, você falou, poxa, esse slide ficou horrível, né? Estou falando aqui, está horrível. Então treina. Uma dica é assim, não tem ninguém, treina gravando. O PowerPoint tem isso, né? Vamos defender um pouco o PowerPoint. O PowerPoint tem uma ferramenta para você treinar o tempo. Quando a gente faz algo que está bem feito, que você tem confiança, você se diverte. Mesmo em uma reunião corporativa, você sente confiança que aquilo vai fluir. E eu falei do mapa mental. Quando eu faço esse curso com mais tempo, nessa hora eu paro e as pessoas fazem um mapa mental, cada um do seu tema. É bem bacana, eu trago a 3, mas hoje a gente pula. Fica um exercício para casa hoje. De vocês chegarem em casa, pegarem o tema, não sei se pega o tema de vocês que vocês gostam e faz um mapa mental. Quem de vocês já fez um mapa mental? Já fez? Mas de qualquer jeito, pensa no mapa mental. E algumas dicas para planejar uma boa apresentação. Primeiro, o diagnóstico, é quem é a sua audiência. É um erro típico. Me chamaram para uma reunião, tal, legal. Chega lá, tem diretor de fora, estrangeiro. Pô, pegou, né?
se você não fala bem inglês ou não tem a fluência, você já trava, já não se preparou. Ou vai fazer uma palestra e você não sabe o grau de conhecimento que as pessoas têm. Vou dar um exemplo típico, um erro que eu poderia fazer. Se eu chegar e falar, então, a maioria das pessoas usa iPhone. Se eu estou num ambiente de agência de publicidade, eu posso fazer isso, porque eu sei que a maioria usa iPhone. Mas se eu chego num público heterogêneo, eu não posso fazer isso. Eu posso cometer uma gafe, ficar, no lugar de você usar um bom exemplo, fica parecendo que você está esnobando. Então é conhecer bem a audiência. Quais são os recursos e contextos disponíveis? Aqui, por exemplo, hoje eu falei, né? Quer dizer, eu pensei na caixa, não vi, mas eu também sabia qual era o público, o esquema, sabia que ia ser mais um bate-papo, não é tão arriscado. Mas em auditório, em palestra, quando eu vou fazer uma palestra num lugar que realmente tem muita gente, eu gosto de chegar um dia antes. Eu gosto de chegar muito antes para ter certeza e testar tudo. E tempo disponível. Uma das regras básicas é você sempre contar pela metade. Vou lá fazer uma apresentação, me deram 1 hora, então faz de meia hora. Faz de meia hora, porque se faltou tempo, pelo menos você tem tempo para conversar. E uma coisa muito rara de acontecer é sobrar tempo. Agora, o que o Norman fala que eu acho muito interessante é se você for um bom argumentador numa reunião, as pessoas te dão mais tempo. Mas você sempre tem que ir planejando menos tempo. E qual é o seu objetivo? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Essa frase é típica, bem conhecida, mas muitas vezes você não sabe exatamente. Eu fui lá apresentar minha empresa. Mas para quê? Para o cara fechar negócio na hora, ou para ele pedir uma proposta, ou para ele pedir uma segunda reunião com mais gente. Eu já trabalhei na Telefônica, então eu sei o que é muito corporativo também, é um desafio. Poxa, às vezes eu quero uma reunião com mais pessoas, quero uma reunião com mais gestores. Qual o objetivo? Então esse é um grande desafio. No caso de vinhos, também eu estou tentando imaginar aqui para o Olivier. De repente, numa palestra, você tem a oportunidade de falar com um público maior, as pessoas têm que pensar vinhos de uma forma diferente. Porque quem já aprecia vinhos, ok, mas e quem não aprecia? Como é que você faz para ele começar a querer descobrir esse universo? E o roteiro de uma boa apresentação, agora eu vou dar algumas dicas que são minhas, é um apanhado de vários livros que eu li. Eu diria que a primeira mensagem de uma boa apresentação, quando você abre uma palestra, quando você tem uma reunião de um projeto novo, as pessoas vão te perguntar, aliás, a qualquer momento as pessoas vão pensar, por que eu devo prestar atenção nesse cara? Por que eu não devo pegar meu iPhone, meu smartphone e ficar vendo o e-mail? Concordo? Vocês já fizeram isso na palestra? Vocês ficaram, será que eu olho aquele cara ou será que eu respondo o e-mail? O que te faz olhar para a pessoa e não ficar vendo o iPhone ou o smartphone? Eu vou dar um exemplo. Se de repente você vai num ambiente onde tem pessoas de executivos em busca de recolocação, que é o caso da sua esposa que trabalha com isso, você pode abrir, de repente, se eu estou usando Prezi, como é que eu falo para esse público, para eles? Eu posso falar, olha, é o seguinte, saber fazer boas apresentações pode ser o diferencial entre você ser demitido e você ser promovido. Essa afirmação, dificilmente alguém vai pensar sim ou não. O que é que vocês pensam com essa afirmação? Por quê? Por que esse cara está falando isso? Concorda? Esse porquê pode ser positivo, pode ser negativo. As pessoas podem... Posso falar, por exemplo, se fosse um ambiente de tecnologia, eu já fiz isso, numa palestra. Olha, se eu fosse um gestor da empresa de vocês, eu pegaria de 10 pessoas da área de tecnologia, eu demitiria uma e eu contrataria um jornalista. Porque qual era o tema? Marketing no Google. Eu quis dizer, mais importante ter alguém de conteúdo do que alguém de tecnologia, eu admiti. Aí o que é que as pessoas pensam nessa hora? Pô, por que esse cara está falando isso? Está me afetando, não gostei. Então as pessoas prestam atenção pela raiva, pela raiva que você passou, pela positividade.
E aí depois que você consegue a atenção, você tem que pensar em como. Então se eu fosse falar do Prezi, olha, como é que você consegue fazer apresentações com o Prezi? Olha, ele é rápido, ele é rápido, ele é fácil e ele é divertido. Aí eu estou usando 3 palavras que todo mundo gosta: rápido, fácil e divertido. Bom, peraí. Mas como que você faz isso? Como que você faz para ser rápido, fácil e divertido? O como é o que leva as pessoas a fazerem cursos. Concorda? Se vocês soubessem como fazer boas apresentações, vocês não estavam aqui hoje. Então esse é o desafio. No seu caso de finanças, né? Se você joga para as pessoas os 3 comos, as pessoas, pô, peraí, finanças pode ser rápido, fácil e divertido? Pô, até eu quero saber. Porque para mim é difícil, é complicado e não é nada divertido. Concorda? O que para mim é fácil, para você, o seu desafio é provar que pode ser isso. E slogan. Eu acho que sempre é bom você ter um slogan. Na palestra não deu tempo de passar a apresentação, mas o slogan da apresentação do iPhone é: hoje a Apple reinventa o telefone. Acho que um dos melhores slogans do mundo, né? Por qual razão? Porque o telefone foi uma das invenções mais simples para se usar e que mais revolucionaram o mundo da comunicação, concorda? E todo mundo usa e ninguém vai dizer assim: olha, eu posso viver sem telefone. Alguém vive sem telefone? Não. Então ele conectou o iPhone e falou: eu reinventei o telefone. Quer dizer, ele se apropriou. Eu acho que essa palavra se apropriar é muito interessante. Em qualquer ambiente, você pode se apropriar de algo interessante. Isso chama metáfora também. E vocês chamam para si. A Apple poderia, imagina se ele falasse: hoje a Apple reinventa o computador. O computador traz coisa difícil, chata, traz um monte de coisa para a maioria das pessoas que não é legal. Então esse é o desafio, você criar algumas frases para sua palestra, mesmo que seja o seu projeto, você consegue fazer as pessoas: entendi, legal, entendi. Então essa é a grande. É que nem os aplicativos de carona, né? O Uber, né, que é um dos mais famosos. Você fala como se fosse 99 táxis para carona. Pronto, acabou, já expliquei. Já expliquei para as pessoas o que é o assunto. Estruturação do raciocínio, que aí é o mapa mental, que eu sugiro usar papel bastante. Usar bastante papel. Inserção do conteúdo. Note que é aqui que deveria começar a trabalhar o PowerPoint. Então o PowerPoint ele não é culpado de nada, né? O culpado são as pessoas que sentam e começam a usar o PowerPoint, quando na verdade deveriam ter pensado em tudo isso antes. Em tempos de Dilma, né? Tudo que está gravando aqui, né? Depois eu edito. Mas em política, religião e futebol a gente não comenta, né? Mas tem que reconhecer uma coisa: o Lula ele era um grande comunicador e ele adequava a linguagem. E esse é um desafio. Eu já gosto muito de pensar a linha do Steve Jobs, que no livro do Steve Jobs ele fala que ele dava palestra para 4.000 pessoas como se estivesse conversando aqui, como a gente está aqui, como se estivesse falando com um amigo. Então esse é um segredo muito interessante, porque às vezes você vai para uma reunião, vai ter muita gente, uma palestra, aí você tenta dar aquele tom formal, né? Que é uma tendência de quem não faz palestra. Quando na verdade o que as pessoas gostam é que você fale como se fosse um ser humano. Afinal, todo mundo está ali para isso. Lógico que vai ter que adequar para também não soltar algumas piadinhas, principalmente no mundo corporativo. A coisa não vai. Mas falar como se fosse: nossa, o diretor-presidente, provavelmente ele também pensa: pô, toda vez que vem falar comigo, as pessoas falam difícil, né? Por que não fala como se fosse todo mundo da mesma equipe? E aqui algumas dicas. Bom, design, eu nem entro nessa parte porque eu costumo só dizer assim: design é texto, uma pequena frase e uma imagem, o mais simples possível. Mais do que isso, você precisa começar a contratar designer. Tem um gráfico, eu queria que ele ficasse bonito. Eu falei: pois é, eu também queria. Então chama um designer, porque deixar um gráfico bonito, uma tabela bonita, é coisa de realmente designer.
Mas para a gente que está apresentando conceitos, uma imagem, uma frase. E agora, para fechar essa primeira parte, que é super rápida hoje, né? Tem alguns segredinhos. Uma coisa é você planejar tudo, e a outra coisa é você falar, já que eu estou aqui, você tem que saber ler a plateia e conquistar a atenção dela. Então tem algumas técnicas. Uma delas é direto ao ponto. Direto ao ponto é muito usado em ambiente corporativo. O chefe deu 3 minutos para você apresentar um novo projeto. Legal. Se você começar a falar, olha, vamos contar uma história, acabou. Já acabou os 3 minutos. Então tem que ser direto ao ponto. Eu estou com um projeto aqui, que eu acho que eu consigo reduzir 30% os gastos com, sei lá, impressora. Qualquer pessoa vai falar, opa, fala mais. Porque aí você foi direto ao ponto. Ou notícia ruim. Reunião de integração, né? Todo mundo feliz lá. Fala, olha, é o seguinte, não vai ter bônus esse ano. Pronto, notícia ruim, vai direto ao ponto. Por quê? Porque notícia ruim eu tenho que ir direto ao ponto. Porque depois você tem a apresentação inteira para mostrar para as pessoas que o bônus está vinculado ao trabalho de todo mundo. Porque as pessoas acham que bônus nascem em árvore, né? Na verdade, a empresa grande começa a perder a noção. Bônus você tem que conquistar e não simplesmente nasce. Aí você pode conduzir para as pessoas perceberem. Metáforas é uma das técnicas que eu mais gosto. Quem sabe o que é uma metáfora? Metáfora? Bom? É uma comparação, é uma analogia. E para usar metáfora, você precisa conhecer muito bem o seu público. Por exemplo, eu posso falar, olha, o Prezi, ele é muito bacana, é como se fosse quando você está aprendendo a ler e escrever. Você treina, pratica e você aprende. Essa metáfora é poderosíssima. Por quê? Porque vocês leram, treinaram e hoje vocês escrevem com naturalidade. Agora, se eu tivesse um ambiente só de corredores, de pilotos, de corrida, eu poderia usar essa metáfora? Não, porque provavelmente eles não devem gostar muito de ler e escrever. Agora eu poderia falar, é que nem aprender a dirigir. Quando vocês menos esperarem, vocês estão pilotando. Quer dizer, é um inverto. Por exemplo, eu nunca uso metáfora de dirigir em palestra. Por que não? Porque nem todo mundo gosta de dirigir e nem todo mundo sabe dirigir. Então, metáfora para palestrante você tem que usar com muita assertividade, porque senão você não acerta o ponto. Metáfora da borboleta é tradicional da transformação. Então, assim, dependendo do público, você pode usar. Se o público já é um público mais qualificado, já está acostumado às palestras, esquece essa metáfora, porque o pessoal vai olhar e vai falar assim, nossa, já vem o cara falar de borboleta que transforma. Mas quando bem colocado é interessante. Por exemplo, eu gosto muito de usar a borboleta para falar que o Prezi, para mim, é como se fosse uma borboleta. Você cria apresentações que encantam o seu público. Agora eu uso uma das metáforas mais poderosas que tem. Por qual razão? Porque agora eu pergunto para a Irina, né? O que é PowerPoint para você? Depois dessa minha afirmação. O Prezi é como uma borboleta, né? Então, PowerPoint para você é o quê? Ela faltou aula de biologia. O que é que vem antes da lagarta? Já falei. O que é que vem antes da borboleta? A lagarta. O que é interessante, o cérebro inconsciente ele é muito mais rápido que o nosso consciente. Eu tenho certeza que para você já grudou, para todo mundo já grudou, todo esse PowerPoint é lagarta. O Prezi é borboleta. Eu falo que é que nem música do Michel Teló, gruda. Gruda e não sai mais, você fica lá. Putz, não quero esquecer. Você consegue esquecer dessas refrões de música? Não consegue. E metáfora é a mesma coisa. Quando você faz uma comparação, como o Olivier falou, é a mesma coisa. Então, no caso do Olivier que é vinhos, fica até essa dica. Dependendo do que você fizer, para aquela plateia, a coisa pode falar muito bem. A pessoa pode falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que vinho é como se fosse tal coisa.
Então é um exercício muito bom para o Olivier eu já conheço, né, trabalho com vinhos. Seria um bom exercício você falar para tal público, para mulheres, poxa, eu vou falar que vinho é como uma paixão. Para a mulher vai dar certo, para o homem não vai dar muito certo, porque o homem é muito mais prático. Então fica essa dica. Eu gosto muito de metáforas, eu acho que são as mais poderosas porque você fala e as pessoas às vezes nem percebem que você usou. Essa é a parte legal. Quer ver um exemplo? Vou voltar um pouco só para ficar no quadro. De repente você sabe que seu chefe fala de corporativo. O cara é fanático pela época. E de repente você vai inserindo algumas coisas. Olha, isso aqui é como se fosse o Steve Jobs. Ah, o Steve Jobs falou isso aqui. Aí você vai inserindo na conversa e no final ele fala, não, está aprovado o projeto. Gostei do seu projeto. Por quê? Porque você foi inserindo coisas que você sabe que o cara gosta. Agora tem que conhecer bem o público, né? Porque se for um gestor que conhece a história do Steve Jobs como gestor, já era, né? Porque não sei se vocês sabem, o Steve Jobs era meio carrasco, né? Então vamos fazer uma gestão lá e aí se explicou. Mas aí tem que conhecer bem o público. Tem uma ferramenta fácil para isso, né? Chama Facebook e LinkedIn. No Facebook e LinkedIn você descobre rapidinho qual que é o estilo. Aí eu estou falando no caso de você fazer uma apresentação para um grupo muito restrito. Suspense é muito interessante porque é quando você tem uma notícia boa, uma surpresa. O iPhone, por exemplo, ele fez suspense, ele não podia mostrar. Então ele vai falando, e quando pensa que vai mostrar o iPhone, ele fala, está aqui no meu bolso. Vai criando suspense. Suspense também é interessante quando você sabe que uma determinada situação vai causar um bom impacto. Por exemplo, o bônus, né? Esse ano vai ter um bônus a mais. Ótimo, você está suspenso até o final e fala, pronto. É o inverso, né? Você deixa para a última informação ser aquela informação de suspense. Surpresa, aí eu daria algumas dicas. Eu já fiz palestras onde no intervalo um amigo meu, que é ator, palhaço, ele foi tirando a roupa e ele pegou malabares e começou a fazer malabares no intervalo de uma palestra para outra. E depois ele fez uma conexão do que ele fez com o tema da palestra. Então foi uma surpresa, porque as pessoas falaram, nossa, esse cara está tirando a roupa. Aí chegou, tinha uma roupa de palhaço e ele fez malabares. Então quando você consegue esse tipo de situação é interessante. No caso de vinho não consigo imaginar, mas deve ter mil coisas bacanas, né, que você pode imaginar. Eu já vi uma apresentação, que a gente fez a apresentação em Prezi para uma agência de publicidade. Não sei se pode falar, não vou falar porque está gravando. Mas eu lembro que no final da apresentação, na apresentação tinha um personagem. E quando terminou, entrou um cara vestido do personagem. Um negócio de pelúcia, assim, gigante, e a galera adorou. Então isso é bacana, porque vai criando uma surpresa maior. Conflito versus solução, você sempre trabalhar o problema e a solução. Humor também aí é um desafio. Eu tenho uma característica de conseguir durante as palestras, às vezes, brincar com algumas situações de uma forma mais... Eu consigo pegar o que as pessoas estão usando, o que eu conheço das pessoas e uso para fazer alguma referência engraçada, que nem eu sou um japonês baiano. Isso já é engraçado por natureza. Mas quem não tem esse talento, a dica é vocês pesquisarem muitos vídeos. Muitos vídeos. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Forrest Gump, lembra? Run Forrest. Eu falei, nossa, esse Run Forrest, quando ele corre e quebra o aparelho que ele usava, ele começa a correr, eu falei, isso daqui seria bom para usar numa palestra onde você pode falar, descobrir um talento, né? Então você pode usar vídeo, é muito bom, porque você usa metáfora, porque você pega um filme que as pessoas gostam, e ao mesmo tempo alguma coisa que traga esse tom de humor. Então você complementa quando você não tem essa habilidade. Questionamento é quando você conhece muito do tema. No caso de finanças, você pode ir lá questionar o cara fala, não, mas isso aqui você meio que desafia a plateia, também é legal, porque
sempre tem aqueles caras do contra, e você pode gerar um debate maior com o público. Drama é assim, né? Água, né? Não fez tanto drama e até acabando. Então, tem alguns temas que você sempre tem que trabalhar como drama. São as pessoas, doação de sangue, água, são coisas que você tem que dramatizar para que as pessoas não se mobilizem. E tom provocativo, eu também gosto muito em algumas situações, que é quando eu sei que vai ter gente meio do contra. Esse negócio do Prezi, eu prefiro usar PowerPoint ainda. Aí eu vou dando umas cutucadas. Mas PowerPoint tem isso? Aí você dá umas cutucadas realmente para desafiar a pessoa. E agora, e o apresentador, para finalizar. O apresentador, eu gosto de uma frase que eu acho uma das melhores, né? As pessoas que sabem sobre o que estão falando não precisam do PowerPoint. O Steve Jobs criou essa frase para vender o aplicativo da Apple, que é o Keynote. Só que, na minha opinião, essa frase ele vende muito mais o Prezi. Vende muito mais a ideia do seguinte: se você sabe o roteiro do que você vai falar, você não precisa nem de apresentação. Então, acho que um dos maiores desafios de quem apresenta um projeto, qualquer coisa, é assim: se der pau na tela, no projetor, você tem que saber apresentar o projeto. Por isso que uma das sugestões é você fazer um mapa mental. Na pior das hipóteses, você leva um mapa mental e apresenta. E é super divertido, né? O mapa mental pode até surtir mais efeito. E o storytelling é uma das tendências hoje, que é você transformar tudo em um pouco de história. Você vai criando pequenas histórias na medida que você conta e vai falando com as pessoas. Eu não vou passar esse vídeo do Ilan Brainman, mas é um dos melhores autores de histórias infantis. E eu lembro que eu assisti esse vídeo dele e no dia seguinte eu fui comprar um livro para o meu filho, tem um filho de 5 e um de 11. A história que ele contou, a entrevista foi tão boa que eu me motivei aí no dia seguinte comprar um livro para o meu filho de 5 anos e para o meu filho que agora na época tinha 10 anos. Então isso que é interessante. Será que o que você contou é só uma historinha para encher a palestra, ou será que você conseguiu contextualizar? No caso do mundo corporativo, que às vezes é um pouco mais difícil, às vezes você pode citar como exemplo: olha, teve um caso de tal cliente que usou o produto e aconteceu isso, e teve esse resultado. Então no mundo corporativo você usa para ilustrar e sim, então deu certo. Tanto é que quando você está validando um novo modelo de negócios, hoje você tem que fazer entrevistas. Você tem que conversar com as pessoas para trazer essas histórias. Olha, eu conversei com tal pessoa e ela falou que tem esse problema. Isso dá muito mais embasamento para uma defesa do que você falar: eu criei um produto e acho que ele vai dar certo. Aqui eu acho que já passou. Deixa eu pular um pouco aqui. Bom, agora o que a gente vai fazer? Cristiano, pode se ligar um pouquinho aí a câmera. Então agora a gente terminou a primeira etapa, é ali atrás, esse botão aí. Esse é esse da direita aqui.